Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à terceira aula sobre circuitos integrados. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já que você deixe o seu like, o seu comentário e também a sua inscrição. Como sempre fazemos cá, vamos direto ao assunto? Pau na máquina, bons estudos! Bem, então vamos dar início à nossa aula de número 3. Circuitos integrados analógicos. Os circuitos integrados analógicos são componentes eletrônicos que desempenham funções analógicas em um circuito eletrônico. Diferente de circuitos digitais, que lidam com sinais discretos, como zeros e uns, os circuitos analógicos trabalham com sinais contínuos, como os encontrados em áudio, vídeo e outros tipos de dados analógicos. Bem, geralmente circuitos digitais trabalham com sinais de ligado ou desligado, ou seja, 0 ou 1, e trabalham também sinais escalonados em escadas, né? Vamos dizer assim, né? Que tem já pré-definido níveis, né? Pode não ser apenas 0 ou 1, ou pode ser também níveis. Então, interpretadores digitais, circuitos digitais, trabalham geralmente com sinais digitais de 0 ou 1, ou semelhantes a esses. Geralmente, quando são semelhantes, são para fazer a interpretação de um sinal analógico, ou seja, circuitos que trabalham com os dois mundos ao mesmo tempo. Também existe isso, tá? Circuitos analógicos, circuitos digitais e circuitos que caminham entre os dois mundos, tanto o analógico quanto o digital, ok? Fazem, vamos dizer, a interface, né? O câmbio entre esses dois reinos. A função de um CI, ou circuito integrado analógico, pode variar amplamente desde amplificadores e filtros até conversores analógico-digitais, que é o CAD, ou digitais analógicos, que é o CDA, osciladores, moduladores, demoduladores, entre outros. O que isso quer dizer? Nós temos circuitos analógicos que vão trabalhar só no mundo analógico, são, por exemplo, um amplificador operacional, ele vai trabalhar exclusivamente no mundo analógico. Mas nós temos aqui os conversores, que são circuitos digitais, mas que vão ter também etapas, né? Vão ter partes deles que vão trabalhar com circuito analógico, seja para transformar o analógico em digital ou o inverso, transformar o digital em analógico. E já vamos ver adiante por que essa necessidade. Vamos verificar como funcionam alguns desses componentes. Amplificação. Um dos usos mais comuns de circuitos analógicos é a amplificação de sinais. Os amplificadores analógicos aumentam a amplitude de um sinal, tornando-o mais forte. Amplificadores, quando nós falamos de amplificação, sempre vem à nossa cabeça o amplificador de áudio, ou seja, aquele que você de um lado liga um microfone e do outro lado uma caixa de som, ou de um lado um instrumento musical qualquer, do outro lado um alto-falante, né? Isso é fácil de a gente compreender, mas também existem vários sinais analógicos, que precisam ser amplificados. As próprias frequências de rádio, as bandas de transmissão analógica, elas precisam ser amplificadas. Elas chegam até o equipamento com um sinal muito fraco, muito atenuado, né? E precisam ser amplificadas para poderem ser processadas pelo circuito em si. Aqui nós temos o exemplo básico, clássico. Como eu falei para vocês, aqui temos um microfone. Esse microfone vai gerar um sinal, né, que antes não está amplificado, né, um sinal de muito baixa intensidade. Vai passar por um amplificador
né? E o amplificador vai tratar de dar amplitude, potência a esse sinal, e aí o nosso alto-falante já consegue funcionar com o sinal do nosso microfone após a amplificação. Pela amplificação você não vai ter nada aqui, sem amplificação o microfone não poderia gerar nenhum efeito no alto-falante, certo? É o amplificador que faz com que o microfone possa acionar o nosso alto-falante. Nós temos aqui um clássico amplificador a válvula, né? Apesar de ser um amplificador moderno, né? Um amplificador recente, mas ele ainda funciona 100% analógico, ou seja, as entradas são analógicas, as saídas são analógicas, o circuito é todo analógico, inclusive a amplificação é feita por válvulas. Então esse aqui é um amplificador analógico, para você ter uma ideia do que é analógico, né? Analógico é todo sinal que vai trabalhar dentro de um circuito eletrônico que não sofre digitalização, entendeu? Então uma frequência portadora de um sinal de voz, de um sinal de vídeo, de áudio, que não teve nenhum trabalho de digitalização nela, é um sinal analógico, né? Que tem suas características próprias, ou seja, o sinal já está contendo nele próprio a informação analógica do jeito que você vai receber no final. Isso quer dizer que não há há muito pouca interferência do amplificador, por exemplo, na voz que está sendo dita, que está sendo falada no microfone. É a maneira assim mais fidedigna, mais fiel de você poder amplificar um sinal. Temos aqui também um circuito integrado, que é o TDA 7297, que é um amplificador estéreo, tá? E eu queria que vocês prestassem atenção nessa placa de circuito impresso e o que nós temos aqui nela, para você ter uma ideia da compactação de um amplificador analógico. Anteriormente você tinha isso aqui, ó, né? E um circuito amplificador analógico vai transformar tudo isto aqui nisto aqui, basicamente. Ah, Urbano, mas aí tá faltando coisa. Eu falei, realmente tá faltando somente a fonte. Fora a fonte, tudo que tem aqui, eu tenho aqui. Agora eu preciso fazer um adendo aqui. É claro que a qualidade desse amplificador, a válvula, será a qualidade, a fidelidade, né? Vamos colocar assim, a fidelidade desse amplificador, a válvula. E por que eu usei a palavra fidelidade e não qualidade? Porque qualidade é uma coisa subjetiva, né? De repente, para você, potência num equipamento compacto é uma qualidade que esse aqui não vai ter. Ele vai ter potência, mas não vai ter não vai ser compacto, vai ser um equipamento muito grande. Então, para você ele perdeu qualidade, mas para quem deseja algo compacto, esse aqui tem qualidade. Então vamos falar de fidelidade, não de qualidade, né? Então em questões de fidelidade, o amplificador analógico, a válvula, vai ser mais fiel, fidedigno, este amplificador. Por quê? Primeiro que a válvula ela tem um processo, né, muito menos intrusivo no sinal final, né? Ela tem um som muito mais limpo, ou seja, ela introduz menos ruídos, menos interferências no sinal final. Se for um amplificador a válvula bem projetado, com as filtragens corretas, com os circuitos com as etapas todas completas e bem projetado, nós vamos ter realmente um som de muito boa qualidade nos alto-falantes, ok? Isso não quer dizer que com um amplificador transistorizado e também a circuito integrado você não consiga uma fidelidade próxima da válvula. E também não quer dizer que todo amplificador a válvula vai ser fidedigno. Se o circuito dele não for bem elaborado, ele também vai ter
introdução de ruídos e chiados e filtragens mal feitas dentro do som final, tá ok? Mas normalmente, via de regra, amplificadores a válvula têm uma fidelidade muito boa, muito superior do que os amplificadores transistorizados e, obviamente, os circuitos integrados. Mas é inegável a praticidade, né, e a compactação, né, de um circuito. Como é que um circuito fica compacto? Não sei se compactação seria a melhor palavra, mas como é que um circuito fica compacto em um circuito integrado? Vejam que aqui nessa placa nós só temos de componentes eletrônicos um pequeno capacitor aqui atrás, que é um capacitor de disco cerâmico, esse capacitor eletrolítico, este outro eletrolítico que é o nosso acoplador, tá? Que está aqui, e dois resistores, não, 3 resistores, se eu não me engano, né? Temos também um diodo aqui atrás. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes apenas para esse amplificador funcionar. Não estou levando em conta aqui o potenciômetro, porque o potenciômetro é uma questão de você ajustar a intensidade do sinal, tá? Nem os conectores, porque os fios podiam estar ligados direto à placa, nem tampouco aqui o nosso plug de entrada de áudio, porque também os fios poderiam estar direto na placa. Então isso aqui tudo é dispensável, né? Vamos dizer assim, tá? Em torno do funcionamento do nosso amplificador. Mas nós temos aqui um amplificador estéreo. Isso aqui são 2 canais, tá? Aqui nós temos o plug de alimentação. Aqui nós temos a entrada de áudio. E é uma entrada de áudio estéreo, tá? E temos aqui 2 saídas, né? A esquerda e a direita estão aqui, as 2 saídas, tá? É um amplificador estéreo isso aqui. Então, não há comentários. Realmente consegue-se fazer um amplificador bem compacto, com uma potência razoável. Filtros. Circuitos integrados analógicos também incluem filtros que podem ser usados para atenuar ou até mesmo realçar, né, determinadas frequências em um sinal analógico. Então, nós temos filtros passivos, certo? Filtros feitos com capacitores e indutores, por exemplo, e resistores, né? A combinação desses 3 componentes nós podemos fazer bons filtros passivos, mas existem muitos integrados que têm filtros ativos, né? Ou seja, trabalham essa filtragem de maneira transistorizada dentro deles, né? Então o que acontece com esses filtros? Eles são mais eficientes, né? Eles conseguem fazer um serviço mais adequado a toda a necessidade de qualquer circuito, certo? Tá? Aqui é um gráfico que mostra um sinal de áudio, tá? Nessa primeira parte aqui, o sinal não está filtrado, tá com a intensidade total dele, né? E o que acontece aqui? Ele está dando um overclip aqui, entendeu? Então, está extrapolando, boa parte desse sinal está extrapolando para fora daquilo que o amplificador consegue amplificar, certo? Então, isso tudo que está em corte ali vai aparecer para nós, no nosso ouvido, como uma distorção, né? Porque parte do sinal tá faltando, ele não existe, o amplificador não consegue filtrar nem essa parte aqui de baixo, além disso aqui, nem isso aqui, né? Então, existem atenuadores, compressores, que conseguem, quando você bota um compressor de áudio, aquilo é um tipo de filtro, né? Que consegue colocar esse espectro dentro do limite da onde o nosso áudio consegue ser ouvido totalmente, ou seja, onde o amplificador, o circuito de todo o amplificador vai conseguir reproduzir aquele áudio com mais fidelidade, ou seja, completo, né? Aquilo que entra vai ser a mesma coisa que sai, certo?
Então você vê aqui duas situações, numa que está sem a compressão, o filtro de compressão, e aqui é aplicado o filtro de compressão, certo? Então dá para você ter uma ideia do que o que está sendo feito aqui. Ah, Urbano, mas isso aqui não era só diminuir o volume? Não é bem assim, tá? Existem filtros, compressores que vão fazer o seguinte, que vão não só diminuir, mas vão evitar que esse sinal aqui extrapole o nosso gráfico sem diminuir muito a intensidade central desse espectro. Então veja que a coisa é um pouco mais complexa do que simplesmente diminuir a intensidade do sinal por completo, certo? Porque às vezes você diminuindo a intensidade do sinal completamente, você torna esse sinal que está aqui menos intenso inaudível, certo? Então às vezes você precisa diminuir só aquela parte mais alta para caber dentro do espectro que você ouve, tá? E essa daqui você atenua menos, ou seja, a atenuação que cabe sobre a parte superior e inferior aqui do nosso sinal de áudio é menor do que a atenuação que é aplicada aqui ao meio. Então você vê que os circuitos de filtros que existem, eles fazem uma filtragem muito mais inteligente, muito mais seletiva, né? De maneiras muito mais assim diferenciadas, né? Do que simplesmente atenuando o sinal por completo, né? Isso é só para título de curiosidade, para vocês entenderem que por que eu vou botar um filtro com um simples filtro de capacitor e indutor eu resolvo, certo? Quando for o caso que você quer só atenuar um determinado sinal, simplesmente um filtro com um capacitor e um indutor ou resistor e indutor é suficiente. Não há nenhuma dúvida disso. Menos componentes ou um custo mais baixo, você vai ter um filtro ali mais barato. Mas se você quer um filtro mais elaborado, circuitos integrados vão ser necessários para que o seu circuito não fique muito grande. Claro, você pode fazer isso com transistores, mas aí você ia ter um circuito muito grande, ok? Conversão digital analógica, que é CDA, né? Ou conversão analógica digital, que é o CAD. CAD. Converter um sinal digital em analógico ou analógico em digital, isso é importante em situações onde os sinais processados digitalmente precisam ser enviados a dispositivos analógicos ou vice-versa, quando dispositivos analógicos precisam enviar a dispositivos digitais, obviamente, né? Como é que isso se dá? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples. Vamos dizer que você está lá no seu computador. Por exemplo, eu agora estou falando no microfone. Estou aqui a falar com vocês no microfone. O meu microfone, ou seja, o captador do meu microfone, é um dispositivo que analógico. Só que o meu processador do meu computador que eu estou usando agora não entende nada de sinal analógico. Esse sinal analógico para ele não existe. Ele não percebe nada disso. Ele percebe o que? Zeros e uns. Ele percebe um sinal digital puro e simples. Então eu tenho que ter aqui no meio do caminho, né, um conversor analógico digital, um CAD, certo? E esse conversor analógico digital, que vai fazer? Ele vai pegar esse sinal que está vindo do meu microfone, claro, gente, olha só, já amplificado, pré-amplificado, entendeu? Existem outras etapas, mas estamos aqui queimando etapas para a gente poder entender. O sinal sai do meu cristalzinho aqui, claro que o meu microfone aqui dentro dele tem um pré-amplificador, entendeu? Que vai transformar isso num sinal de maior intensidade, entendeu? No nível certo para que o meu CI CAD, tá? Que é o meu conversor analógico digital, possa transformar isso numa linguagem digital que o meu processador, ou seja, o meu sistema do meu computador compreenda.
Tudo bem. Já está digital? Ótimo. Ele agora está trabalhando com o meu áudio tranquilamente, está transformando isso aqui em arquivos de áudio, está gravando lá no meu disco, né? Está gravando lá na minha memória física e está ficando tudo bonitinho lá dentro. Mas uma hora eu vou ter que reproduzir isso. Uma hora eu vou ter que tocar isso, não vou? Eu vou lá dar um play nesse áudio que eu estou gravando agora e ele tem que ser ouvido. O meu ouvido não escuta digital, o meu ouvido escuta analógico novamente. Aí entra o nosso conversor CDA, né, que é o nosso conversor digital analógico. Então, o nosso conversor digital analógico vai transformar esse 0 e 1 que está aqui em um sinal analógico de novo, para que meus alto-falantes ou meu fone de ouvido, né, que esteja sendo usado, possa reproduzir um som que os meus ouvidos possam perceber. Novamente digo, claro que ele vai transformar esse sinal e aqui tem que ter amplificação e aí entra todo o resto. Percebem que há sempre necessidade, eu estou dando um exemplo de áudio, tá, gente? Mas vamos dizer aqui que aqui seja um sensor de temperatura, que vai me dar um sinal analógico, porque é um sinal lá que vai de X volts até X volts. É um sinal analógico, é um sinal linear, né? Um sinal linear que vai me dar uma escala lá linear que vai minha temperatura. Vai ter lá, antes do meu computador perceber isso, ou do meu microprocessador, entendeu? Ou do meu processador ou meu microprocessador. Se isso aqui é um sensor de temperatura, pode ser que seja um aplicativo qualquer, um equipamento de automação industrial ou residencial qualquer, não é mesmo? Então vai transformar isto em um sinal digital, né? Para depois executar um comando qualquer. Pode ser que depois não seja necessário novamente transformar esse sinal analógico, mas sempre nós vamos estar em grande parte dos equipamentos que usamos hoje, ou transformando de analógico para digital, ou de digital para analógico, ou até mesmo, no caso aqui do som, ambos, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui falando, isto está sendo gravado no meu computador e ao mesmo tempo no fone de ouvido eu estou ouvindo a minha voz. Então eu tenho as duas coisas sendo feitas aqui simultaneamente. Percebe então? Como é que se dá essa conversão? Aqui é um exemplo assim tosco. Eu vou logo falar para vocês que é um exemplo assim muito aproximado. Mas é exatamente isso. Nós temos aqui em vermelho uma senoide, né? Que é um sinal analógico, certo? E temos aqui em azul um sinal digital. Isso aqui está muito parecido com os nossos inversores. Aqueles inversores de 12 volts para 220, para 110 volts, tá? Quando ele não é um inversor que dá uma senoide perfeita, tá? Um inversor só digital, ele vai te dar no sinal lá dos 220 um sinal igual esse aqui, o azul. Entendeu? O que isso quer dizer? Tá vendo que ele vai até um nível, mantém esse nível, sobe outro nível, depois desce para esse mesmo nível que estava aqui e desce para o zero, que essa linha pontilhada aqui no meio é o zero. Depois vai fazer o mesmo percurso no negativo, em 2 níveis. Então veja bem, que aqui no vermelho eu tenho um número infinito de níveis. Eu posso dividir isso aqui em infinitos níveis diferentes, certo? Isto é um sinal analógico. Ele tem na sua linha infinitas possibilidades, né, de resolução, vamos dizer assim. Qual é a resolução de um sinal analógico? Não existe, ela é infinita. A resolução de um sinal analógico é infinita, porque eu posso dividir
essa minha linha aqui em infinitas partes, certo? Quanto mais zeros e pontos aqui, vamos dizer que eu tenho 0 volt. E vamos dizer que aqui eu tenha 1 volt, tá? De 0 a 1, quantas partes existem? Não sei. Você, como ele aqui, ele é linear, tá vendo? Eu posso botar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e chegar a 1 e dizer, são 10 partes. Mas eu posso multiplicar isso aqui por 100 partes diferentes, por 1000 partes diferentes, por 1 milhão de partes diferentes. Ou seja, isso é infinitas partes. Essa é a principal diferença entre o sinal analógico e o digital. O sinal digital tem partes. Você tem um nível aqui e um segundo nível aqui. Por isso que eu falei que não são só 0 e 1, entendeu? Eu posso determinar no meu processador, tá? No programa interno lá do meu conversor, né? Digital analógico, analógico digital, eu posso ter lá vários canais, entendeu? Que, por exemplo, eu com 2 canais eu consigo fazer. Com um conversor digital de 2 canais eu consigo fazer isso aqui. O que é de 2 canais? Um canal vai interpretar quando o nível estiver aqui ou aqui, ou seja, positivo nessa tensão ou negativo na mesma tensão, só que aqui é positivo, aqui é negativo. Um canal vai interpretar isso como 0 e 1, e o outro canal vai me interpretar essa parte superior aqui, nessa outra tensão. Vamos dizer que aqui seja 1 volt e aqui seja 2 volts, tá? Positivos. E aqui seja 1 volt negativo, isso aqui 2 volts negativos, tá? Então lá o meu interpretador digital vai falar assim: minha parábola agora está em 1 volt positivo. Eu vou dar o resultado 1, né? Agora ela está em 2 volts positivo. Eu vou dar o resultado 1 e vou acrescentar mais 1. E quando está aqui no 1 volt negativo, vou acrescentar 1 e 0. Então eu tenho aqui 11 para esse nível positivo e 10 para esse nível positivo aqui. Eu tenho 2 números digitais, tá vendo? Para essa parte positiva. E tenho a representação negativa desses 2 números digitais aqui embaixo. 0,1 para cá e 0,0 para cá. Percebem que isso aqui posso ter mais níveis. Eu posso botar mais um número aqui, botando mais um nível aqui. Então, a minha conversão digital para analógica e analógica para digital vai depender sempre da qualidade, ou seja, da quantidade de canais que o meu interpretador digital analógico pode fazer. Parece complexo isso, gente, mas não é. Se vocês forem prestar atenção, se eu tivesse apenas 2 níveis aqui, seria só 1 e 0, né? Seria só essa primeira carreira aqui, tá? Mas como eu tenho 2 níveis, você vê que já tem dois algarismos aqui. São 2 algarismos. Quando está lá em cima é 1 e 1, e quando está aqui no meio é 1 e 0. Quando está aqui embaixo, no primeiro nível, é 0, 1 e 1. E quando está aqui no nível mais baixo, é 0, 0. Então a minha conversão vai me entregar esse tipo de sinal digital. E lá o meu processador vai processar isso. Entendeu? Se eu quiser mais precisão, eu boto mais canais aqui. Eu posso ter aqui 30 canais, por exemplo. Né? Posso ter 8 bits aqui, por exemplo. Vamos dizer aqui. Em vez de falar canais, vamos falar bits. Eu posso ter 8 números aqui. E aí eu já vou ter 8 níveis aqui na minha onda senoidal, que vai ser transformada em digital. Então o meu computador sabe, mais ou menos, pelo menos durante 8 bits, qual é o nível da minha onda senoidal naquele exato momento. E aí ele pode reproduzir isso depois no final, lá no som. Entrou, transformou em zeros e uns aqui, só que com 8 bits, vamos dizer que tivesse 8 algarismos aqui, certo? E aí no final também vai ter um som de 8 bits. Urbano, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando você tem um áudio convertido de 8 bits, ele tem uma qualidade de áudio. Mas quando você tem um áudio convertido em 16 bits, ele já tem uma qualidade melhor. Em 32 bits, melhor ainda, né?
Então em 64 bits, melhor ainda. E conforme você vai duplicando o número de bits, você vai melhorando a fidelidade do nosso sinal, que era analógico para digital. E agora vem um ponto aqui muito importante. Muita gente não fala isso, mas hoje em dia já existem amplificadores digitais de alta fidelidade. Por que alta fidelidade? E aí, eu quase não vejo vídeo disso no YouTube, não vejo nem muito material falando sobre isso. Mas é porque já existem conversores de 64, 128 bits, entendeu? Que conseguem converter o meu sinal analógico praticamente num sinal digital, que quando novamente é convertido para os alto-falantes, é muito fidedigno, porque ele dividiu em tantas partes esse sinalzinho aqui, que lá no final, quando ele vai converter em analógico de novo, ele vai dar uma onda muito, muito fidedigna à minha onda que entrou. E com a vantagem do sinal digital, que com o tempo guardado não se perde qualidade, né? O sinal analógico, quando você vai guardar com o tempo, as mídias analógicas, com o tempo vão perdendo a qualidade. O sinal digital mantém a qualidade. E também não perde a qualidade com o número de cópias, né? Você continua mantendo a qualidade, mesmo que ele seja replicado, copiado várias vezes, ele é sempre o mesmo sinal, né? Então, é essa a vantagem que nos traz os conversores digitais para analógicos e analógicos para digitais. Eu gastei um pouco mais de tempo aqui, porque isso é uma coisa que você não vê na internet, tá, gente? Pode ser chato, mas se você entender isso aqui, você vai entender muita coisa que acontece dentro de equipamentos eletrônicos hoje em dia. Tá certo? Osciladores geram sinais oscilantes, claro, como sinais senoidais, quadrados ou triangulares, que são essenciais em várias aplicações, como a geração de clocks em sistemas digitais. Ora, nós já estudamos lá nos processadores e também nos microprocessadores que nós temos ali um cristal, uma clock, né, que vai gerar um sinal, tá? Que é um pulso, e que esse pulso é, vamos dizer assim, é o bumbo da banda. É o que vai determinar o ritmo com que a música vai tocar. Se a música vai ser mais lenta ou se a música vai ser mais rápida, certo? Essa clock, que é a determinante para o funcionamento dos processadores e de todo o reino digital, ela geralmente vem de osciladores. E esses osciladores estão às vezes ligados, e muitas vezes estão ligados a circuitos integrados. Ok? Muitas vezes já integrados no próprio integrado processador, microprocessador, que é o caso dos processadores e microprocessadores, tá? Mas tem que ter ali o cristalzinho externo para fazer a marcação, né? Marcar o ritmo da coisa, né? Da oscilação, mas que vão gerar uma clock, um sinal que pode ser quadrado, triangular, depende do tipo de aplicação, tá? Para poder fazer funcionar os nossos circuitos. Também nos analógicos, os osciladores também são importantes, porque lembrem, assim como a clock é importante para os digitais, para dar ritmo ao trabalho do processador digital, os osciladores são importantes para os analógicos, porque eles são os rios, as ruas, as avenidas por onde passa o nosso sinal analógico. Ou seja, as portadoras que vão transportar esse sinal pelos circuitos e até mesmo pelo espectro atmosférico, tá ok? Então, osciladores são os que geram sinais oscilantes, como sinais senoidais, quadrados, triangulares, que são essenciais a várias aplicações como geradores e clocks de sistemas digitais. Para fixar, temos aqui o nosso Coringão, o 555, está funcionando aqui como um oscilador, e como a saída dele é uma saída digital, a saída da onda dele aqui vai ser o que? Vai ser uma onda quadrada. Isto, né? Outra vez, novamente, vemos aqui
Entretanto, porém, todavia, um CI, né, com apenas 3 componentes, e eu tenho aqui um trabalho executado, para vocês verem que aqui tem um grande número de componentes para poder me gerar isso aqui. Né? Nós temos aqui 2 resistores, um capacitor, aqui já é a minha fonte, é o sinal positivo de alimentação da minha fonte, e aqui o nosso negativo. E no sinal 3, no pino 3 do nosso circuito 555, vamos ter a onda quadrada consoante ao nosso valor de capacitor e resistor aqui. Você vendo lá a folha de dados do 555, tem lá o cálculo para calcular o resistor, o capacitor aqui, para ter a frequência certa dessa onda aqui que vai ter na saída dele. Um adendo aqui, esses resistores aqui, principalmente esse R2 aqui, se eu não me engano, agora não estou... é isso mesmo, o R2, isso. Principalmente esse R2 aqui pode ser substituído por um trimpote ou um potenciômetro, ou seja, essa onda aqui você pode alterar a frequência conforme esse resistor aqui, mesmo com ele em funcionamento, certo? Então temos aqui um oscilador que pode ser fixo, como está cá, ou até mesmo pode ser variável, instalando aqui um potenciômetro ou até mesmo um trimpote. O funcionamento específico de um circuito integrado analógico depende de sua aplicação. No entanto, em geral, eles envolvem componentes eletrônicos, como transistores, resistores, capacitores e indutores, que são interconectados para realizar uma função específica. Isso quer dizer o seguinte, como nós vimos naquele amplificador lá, o TDA, não quer dizer que porque eu tenho um circuito integrado eu não preciso mais ter nada fora, mas que os componentes são reduzidos, são. Vimos ali que tinham 6 ou 7 componentes apenas para um amplificador estéreo, não é mesmo? Eram ali 2 capacitores eletrolíticos, um capacitor de disco e 3 ou 4 resistores e um diodo, se eu não me engano. Né? Então temos ali uma quantidade de componentes muito reduzidas. Ou seja, a grande maioria grosso, né, vamos dizer assim, a maior parte dos componentes está dentro do nosso circuito integrado, né? Fazendo assim o nosso circuito ficar muito mais compacto e também barato, né? De novo, circuito integrado com sensores. Aí nós temos aqui alguns circuitos integrados que são, na verdade, sensores, né? Temos aqui um sensor de velocidade, temos aqui um sensor de corrente elétrica. Veja que aqui ele tem 2 terminais bem parrudos, bem grossos, e 3 terminais finos aqui. Obviamente, por aqui vai passar uma corrente, isso aqui vai ser ligado em série com o circuito que você quer analisar a corrente elétrica, e isso aqui vai alimentar o circuito que vai te dar a posição dessa corrente, ou ele vai alimentar algum circuito que, através das informações dele, vai limitar ou trabalhar essa corrente aqui, tá ok? Nós temos aqui um sensor de temperatura, parece um transistor, né? Parece um BCzinho, ou um 2N2222, mas é um sensor de temperatura. Nós temos aqui sensores de corrente, mas que não são ligados ao circuito, eles funcionam por indução, né? Então eles são ligados sem contato, vamos dizer assim, contato elétrico para medir a corrente. Temos aqui um sensor de umidade, por exemplo. Isso aqui é só alguns exemplos, tá, gente? Tem muitos sensores, né? Muitos tipos de sensores. Temos aqui um sensor de umidade, né? Que é para poder medir a umidade atmosférica ou a umidade em algum ambiente. Nós temos aqui um sensor Hall. O que é sensor Hall faz? Ele é um sensor magnético. Ele vai medir a intensidade de um campo magnético. Aonde se usa isso, Urbano? Olha, isso aqui se usa muito, sabe o que? Em motores brushless, né? São motores de bicicleta elétrica, de carro olha, desde do Tesla, lá do Elon Musk, né? Desde o Tesla até os patinetes elétricos usam esse tipo de sensor. Por que ele é um sensor importante, gente? Esse sensor aqui ele é muito comum em circuitos
onde nós temos motorizações de alta performance. E alta performance eu não estou falando de grande velocidade, estou falando assim, de alta eficiência, é melhor falar assim, de alta eficiência, porque esse sensorzinho aqui, ele vai me dizer em que ponto do giro o motor está, e vai informar lá a controladora do meu motor em que ponto está. E essa informação é fundamental para que a controladora gere um pulso correto para dar mais eficiência, mais torque, mais velocidade para os motores, né? Então isso aqui é um sensorzinho muito interessante. Outra coisa muito interessante que tem esse sensor também tem ele também pode funcionar como se fosse um potenciômetro. É assim. Por exemplo, quando você tem lá o acelerador da sua bicicleta elétrica, aquilo pega água, né? Aquilo toma banho, chuva, pega tudo. Já pensou se ali tivesse um potenciômetro? Já pensou você tá descendo uma ladeira, acelerou um pouquinho e deu aquele defeito do potenciômetro, que às vezes ele acelera tudo, ele dá aquele mau contato dele e ia te jogar num poste. Então esse sensor aqui, o que ele faz? Lá no acelerador da bicicleta, você tem um pequeno ímã que se aproxima ou se afasta desse sensor. E conforme ele se aproxima e se afasta desse sensor, ele identifica se você está querendo acelerar mais ou menos. Então isso aqui é muito mais eficiente, te dá uma aceleração muito mais suave. E outra coisa, não desgasta. Com o tempo, com a umidade, com a exposição solar, isso aqui continua funcionando normalmente. Então vê que legal é esse sensorial, hein? Olha quanta aplicação você já pode aí. Vai pensando na sua cabeça quanta coisa você pode fazer de aplicação com esse sensorial. Desde identificar se uma porta está fechada, se não está fechada, né? Para fazer alarmes, para fazer sensores de presença. Desde fazer um alarmezinho lá na sua moto, que vai dizer se você está sentado na sua moto, se você não está, né? Tem muita aplicação que você pode fazer com esse sensorial. Mas vamos deixar de devagar aqui e vamos adiante. Circuitos integrados de comunicação. Temos aqui alguns circuitos integrados. Esses dois primeiros aqui são circuitos integrados para comunicação via Wi-Fi. Nós temos esse aqui que é para comunicação, esse SI4710. Esse aqui acho que é para radiocomunicação, né? Mas você vê que são integrados mesmo, tá? É o mesmo caso do TDA. Isso aqui, mais meia dúzia de componentes fora, está feito o circuito. Está completo, né? Temos aqui outros circuitos que são... Tá vendo aqui esse circuitos integrado, ó? Que é vê quantos componentes tem aqui fora. Que são circuitos integrados também de comunicação. Wi-Fi, né? Olha que interessante. Como é realmente compacto, né? Aqui nós temos isso aqui pode parecer um plugzinho qualquer, mas é um USB praticamente, tá? Aqui você vai ter positivo, negativo e RX e TX, que é o que nós temos no USB, são 4 fios, né? Então é um conectorzinho USB para você conectar lá na placa sua placa mãe, alguma coisa. Conecta aí, você já tem essa comunicação Wi-Fi lá, entendeu? Então olha só que compacto é isto, certo? E temos aqui também esse NFC, né? Que é usado muito em sistemas de segurança de portas e abertura Mas olha o tamanhozinho desse cara aqui. E ele consegue comportar vários e vários códigos e aceitar e gravar e desgravar vários e vários códigos aqui. Eu não sei agora de cabeça, gente, mas você pode gravar centenas e centenas e centenas de chaves dessas, se não milhares. Eu não sei agora, eu peço desculpa a vocês, mas dependendo da capacidade desse aqui, pode ser até milhares de chaves numa única portaria, por exemplo. Tá? Você pode ter um grande condomínio onde todo mundo passa por ali e se identifica com esse NFC. Então, quer dizer,
num cara que deve ter isso aqui, deve ter o quê? 4 milímetros por 4 milímetros, 5 milímetros por 5 milímetros, né? 1/4 de centímetro quadrado. Então nós estamos chegando realmente numa tecnologia que hoje as coisas são muito, muito diminutas, muito, muito pequenas, e fazem coisas que a gente não sonhava fazer com grandes equipamentos e grandes computadores há algumas décadas atrás. É mesmo uma coisa assim impressionante, não é mesmo? Bem, espero realmente que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, e nos vemos na próxima semana, tá ok? Com mais um vídeo. Um grande abraço, até lá e bons estudos!